Olá você que opera com gado gordo, carne bovina, milho e soja. Seja bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Parece difícil ainda ter algo de negativo para dizer sobre o mercado da soja. Mas a equipe de grãos aqui da Rural Business faz um alerta a seus assinantes. Não duvide disso. Tudo é possível quando se trata de USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Um mês atrás, o órgão promoveu uma das mudanças mais radicais já vistas para este mercado. Algo já feito anteriormente, coincidentemente quando os preços da oleaginosa também se encontravam em níveis históricos e os fundamentos apontando que podia vir mais. E o que todos se perguntam é o que o USDA ainda reserva de surpresas para o seu novo relatório, agora de novembro, que será apresentado amanhã, dia 9, às 14 horas de Brasília, em razão da mudança de horário de inverno nos Estados Unidos, e não mais às 13 horas como antes. Como sempre acontece, todas as informações disponibilizadas pelo USDA são baseadas em metodologias que poucos entendem, mas que estão lá no papel respaldando tudo o que é apresentado ao mundo. Só que para a Rural Business, o que fez o USDA no final de setembro foi subestimar a inteligência alheia. Foi mandar o mundo colocar nariz de palhaço e aceitar uma manobra com fortes indícios de viés econômico e político. E para entender o que de fato aconteceu, é preciso conhecer a história. E mais do que isso, é preciso enxergar o que ainda pode vir pela frente, já que é isso que vai mexer com o seu bolso. E tudo será minuciosamente detalhado na análise de mercado desta segunda-feira, com exclusividade a você, que é um assinante da Rural Business, já que o novo relatório está para sair do forno, quem sabe com muitas surpresas desagradáveis. Antes de qualquer coisa, é importante ficar consciente que tudo aconteceu para a safra colhida pelos Estados Unidos em 2020. E não agora em 2021. Portanto, uma produção já totalmente fora dos campos e até mesmo comercializada. E foi justamente nessa aí que o USDA, meio que do dia para a noite, diz ter encontrado coisas que desconhecia, o que para a Rural Business é completamente inaceitável. Em maio de 2020, quando apresentou suas primeiras projeções para a então temporada 2020-21, o USDA previa que seriam tiradas dos campos 112 milhões e 300 mil toneladas de soja, como destacado pelo primeiro número à esquerda no gráfico. O tempo foi passando, as lavouras foram cultivadas e em agosto o USDA chegou a elevar este volume para 120 milhões e 400 mil toneladas, mas foi a última vez que fez isso. Lembrando que os Estados Unidos vinham de uma quebra gigantesca de produção um ano antes, a maior de toda a história. O ano de 2021 chegou, a safra já estava completamente colhida, vendida e grande parte entregue, com projeção de rendimento já muito abaixo da máxima de 5 meses antes. Em janeiro, o USDA afirmou ao mundo que os Estados Unidos tinham colhido de fato 112 milhões e 600 mil toneladas de soja, como é possível ver pelo gráfico, resultado repetido e confirmado pelos 9 meses seguintes. Em setembro, a projeção continuava a mesma, 112 milhões e 600. Só que foi aí que tudo mudou. Veja à direita no gráfico que, como num passe de mágica, o USDA disse ter contado melhor e encontrado 2% mais de soja na produção colhida 10 meses antes. Anunciou ao mundo que a safra 2020-21 dos Estados Unidos tinha ficado, na verdade, na casa de 114 milhões e 800 mil toneladas, ou 2 milhões e 200 mil acima do que vinha afirmando. Para um leigo, uma mudança mínima, incapaz de gerar prejuízos. Para a Rural Business, uma manobra mais do que suspeita, necessária para tirar a soja e todos os seus derivados, em especial o óleo,
dos recordes de preços já confirmados e evitar que novas máximas históricas viessem pela frente. Ou será que o USDA faria tais mudanças se o abastecimento estivesse folgado, os preços no chão e os Estados Unidos com soja sobrando nos estoques? Que fique o questionamento, mas que sobre informação profissional para que todos que operam direta ou indiretamente a este mercado da soja e que tiveram seu caixa dilapidado pelas mudanças promovidas inesperadamente pelo USDA possam tirar suas próprias conclusões. E, sobretudo, entender que commodities agrícolas interferem na economia global, no caixa de grandes corporações e nos projetos de governo. E que, por isso, é um dos mercados mais voláteis e especulativos do mundo, sujeitos a mudanças bruscas e inesperadas sem aviso prévio. A tal alteração inocente do USDA, de apenas 2% na produção do ano passado, acabou por tirar os Estados Unidos da mais grave crise de abastecimento da sua história para uma folga relevante, que pode ter novos capítulos amanhã. Os estoques de passagem de soja dos Estados Unidos da velha safra 2020-21, que por 7 meses foram mantidos entre uma mínima de 3.250.000 e uma máxima de 3.800.000 toneladas, foram elevados em agosto para 4.340.000 toneladas, meio que mostrando ao mercado o que o USDA estava disposto a fazer 2 meses depois. E em outubro veio o susto. As reservas americanas passaram subitamente para 6.970.000 toneladas, um aumento básico de 61% num prazo de apenas 2 meses, jogando com força os preços da soja para baixo na Bolsa de Chicago, tamanha as mudanças que promoveu para a nova temporada. E fica fácil perceber o que a mudança inocente do USDA causou para este mercado da soja ao analisar este próximo gráfico. As primeiras projeções para a nova temporada 2021-22, apresentadas em maio, e aí já estamos falando deste ano e da safra que ainda está sendo colhida, apontavam que os Estados Unidos teriam 3.810.000 toneladas de soja em estoques de passagem, volume capaz de garantir seu abastecimento por apenas 21 dias. Em agosto, esse patamar foi elevado para 4.210.000 toneladas e para 5 milhões de toneladas em setembro, o que pouco mostrava de mudanças para o abastecimento e mantinha os Estados Unidos na maior escassez de soja da sua história. Mas bastou um mês para tudo mudar. O aumento inocente na safra anterior deu ao USDA a chance de mais que dobrar sua indicação. Em seu último relatório, o órgão apontou que os Estados Unidos podem ter 8.710.000 toneladas de soja ainda nos armazéns ao final desta safra, e não 21 dias de consumo, como chegou a prever no início do ano, mas 50 dias. E o que virá daqui para frente é o que interessa, pois gostando ou não, são os Estados Unidos que mandam nos preços internacionais da soja. É de lá que virá o balizamento para a nova produção aqui do Brasil. É a Bolsa de Chicago, que só olha os Estados Unidos para definir seus preços, que vai nos dizer quanto cada saca de soja vai valer em dólar em 2022. E é para lá que temos que ir. Por isso, a Rural Business pede atenção máxima de seus assinantes a todas as projeções que serão apresentadas na análise de mercado de soja desta segunda-feira, com exclusividade a você que assina um de nossos pacotes de informação profissional. Pois é o seu bolso e a saúde do seu negócio que estão em risco. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.